tentando fazer com que o que chove lá fora não chova aqui dentro, o que escurece lá fora não escurece aqui dentro, e com que ilumine aqui fora, aqui dentro, possa iluminar lá fora. É um prazer estar com vocês e vamos para o nosso exercício, então, para tentar absorver os ensinamentos dessa tarde, que a gente abre o livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier e Emmanuel, que eu recomendo, quem quer fazer um estudo do Evangelho, essa série Fonte Viva, desses dois autores, é da máxima importância. São textos curtos que pegam pequenos trechos do Evangelho e discerram, abrem para o nosso estudo. Almas antigas, que há muito tempo têm muita convivência com o Evangelho, não só no estudo, mas na prática do Evangelho. Chico Xavier e Emmanuel fazem um trabalho fundamental para a gente finalmente poder usar para a nossa libertação a chave do presídio que está em nossas mãos já há tanto tempo. Gente que reclama tanto de estar preso, como a mulher de Samaria que reclamava tanto de ter sede ao lado do poço. Nós temos a saída das nossas vidas em nossas mãos, mas continuamos olhando lá fora e procurando. Aonde está a saída? Procurando mestres, procurando livros, procurando ritos, patuás, proteções, ciganas, passes, médiums, dízimos, sacramentos. O que vai nos libertar? E o que vai ajudar aqueles com quem nós tanto nos preocupamos? Porque, afinal de contas, uma das grandes fontes de perturbação da nossa vida se dá pelas pessoas que a gente tenta mudar. Vocês tentam mudar pessoas? Não tem pessoas nas nossas vidas que a gente tem muita preocupação em conseguir mudá-las? E não mudá-las não perturba a gente? Vocês têm tido a experiência de não conseguir mudar as pessoas? Vou confessar para vocês uma coisa que talvez conforte vocês, que nos conforte. Jesus também. Jesus também tem tentado mudar a gente há 2000 anos. O que você acha? É um prazo bom para mudar? Quem está encarnado na Terra é porque não conseguiu. Ou seja, nós estamos há muito tempo perturbados, tentando ajudar as pessoas que estão à nossa volta, nossos parentes, nossos filhos, nossos maridos, nossas esposas, nossos colegas de trabalho, nossos chefes. E isso nos tem perturbado. E pensar sobre isso é a tarefa de hoje à noite. A gente vê pessoas necessitadas, vê o problema que existe nas pessoas à nossa volta e tem errado, tem tentado que as coisas aconteçam no nosso ritmo, no nosso momento, do nosso jeito, como se afinal de contas nós fôssemos mesmo esse exemplo de beleza, de pureza que as pessoas precisariam assumir, né? Na verdade, para preparar um diamante, para preparar uma pedra, para lapidar uma pedra, você precisa de uma coisa mais dura que ela. E uma das coisas mais duras que existe na Terra é o diamante. Mas houve poucos diamantes na Terra que pudessem lapidar, pela sua própria dureza, lapidar qualquer coisa. Talvez o único que tenha vindo tenha sido Jesus Cristo. O resto de nós somos pedras que tentamos lapidar uns aos outros, mas que não temos conseguido, porque nós mesmos não somos diamantes ainda. Como é que pode fazer? Como é que pode ser isso de uma pedra que precisa ser lapidada, lapidar outra? É muito interessante isso, e pensar como esse ponto de vista pode nos dar uma chave para realmente ajudar as outras pessoas. Por exemplo, estava Jesus e os discípulos no meio de uma grande multidão, atendendo muita gente,
E vem um pai de família com seu filho, pedindo que os discípulos expulsassem o espírito que tomava conta daquela criança. Era um espírito muito violento. Os discípulos fizeram o que aprenderam com o mestre e não adiantou nada. Ou seja, também os discípulos tentam ajudar e não conseguem. Aí eles apelaram para a segunda instância. Era Jesus. Chamaram Jesus, e o próprio pai foi falar: mestre, eu queria muito ajudar meu filho, mas eu chamei os discípulos e eles não conseguiram. O senhor pode ajudar? Ele deu uma ordem e o espírito foi embora. E os discípulos ficaram do lado olhando. Caramba! O que houve? Qual é o segredo? O que acontece? E Jesus, no linguajar muito forte da época, fala assim: como é que vocês esperam que demônios expulsem demônios? Homens de pouca fé. Ele falou isso para quem? Para os discípulos, mas para todas as pessoas que querem ajudar aos outros no seu tempo, com a sua rapidez, do seu jeito. Acaso seremos nós os diamantes do mundo que podem lapidar todas as pedras? Nós não somos nós que vamos lapidar as pedras. Nós somos pedrinhas do mesmo quilate, do mesmo grau de dureza, do mesmo grau de ângulos. Nós somos pedras pontudas, que somos difíceis de ser limadas, de ser preparadas, mas que a sabedoria da vida, com a chuva, com as águas superficiais, vai carreando tudo para o leito do rio. E é no leito do rio que uma pedra vai arredondando a outra. Mas isso é rápido? Não, é no decorrer do tempo. É com muito tempo e com muita água rolando que as pedras vão se lapidando umas às outras. E o Espiritismo nos ajuda muito a entender isso. Não há uma pessoa à sua volta que esteja à toa. E nem você está à toa de nenhuma pessoa à sua volta. Somos todos parte de uma profunda engrenagem, de um planejamento reencarnatório que nós não temos nem capacidade de entender. Que supercomputador é esse que tem lá no céu, que consegue fazer as coisas se encaixarem perfeitamente? Se você quer ter uma pálida ideia disso, leia um livro, um romance espírita, que você vai ver os problemas de um grupo de pessoas, e daqui a pouco o autor arrumou um jeito de falar como é que era esse grupo de pessoas em outra encarnação. E aí você vai perceber, nossa, como as coisas se encaixam. Isso é uma pálida ideia. Nós ainda não somos capazes de abarcar todo o encaixe perfeito que é uma programação reencarnatória. Mas acreditemos nós, é tudo um encaixe minucioso. As pessoas ficam inconformadas. Nossa, mas uma criança autista, o que ela fez para passar por isso? E aí, quando você vai estudar, você vai perceber. Daqui a pouco surge outra pergunta: mas e os parentes? É justo que os parentes sofram aquilo? O que os parentes têm a ver com a questão dela? Ora, minha gente, nós possuímos erros coletivos. Nós erramos coletivamente, nós induzimos os outros a equívocos. E a vida depois nos chama, nos induz ao acerto. Assim como nós produzimos os erros, a vida depois nos chama a acertar de novo. Por quê? Porque o Pai do Céu jamais faz a lição para a gente. Quando o pai e a mãe fazem a lição para o filho aprende o quê? Nada. O bom pai e a boa mãe estimulam os filhos para que quem faça a lição? Quem? Ora,
Quem pode fazer a lição para aprender é o aluno, é a criança. E Deus ia fazer diferente? Mas nós criamos uma teoria. A teoria das graças e das desgraças. Quando acontece o que a gente quer, eu recebi uma grande graça. Quando não acontece o que a gente quer, aconteceu uma desgraça na minha vida. Parece criancinha. Já viu tirando do supermercado? Para mim é um personagem. A criança vai dentro do carrinho já, porque a mãe já sabe que é complicado. Tenta andar no meio do corredor, faz o bracinho dele. E quando não dá? Porque a mãe vai atrás, colocando de novo, né? Sem ele ver. Aí de vez em quando, ele percebe. E quando percebe, começa o berreiro. Mas eu quero. Mas eu quero. Isso é uma parábola, gente. Isso é um espelho. Você fica irritado com essas crianças? Fique irritado consigo mesmo. Nós nos relacionamos assim com o Papai do Céu. O Papai do Céu põe a gente no carrinho, tenta tirar a gente dos lugares, mas a gente quer, mas eu quero. E quando não acontece, Deus está de mal comigo. Não vira o santo lá de cabeça para baixo enquanto não apareceu o marido. E é o santo das causas impossíveis, é o santo disso, o santo daquilo, e a gente faz até conseguir o que a gente quer. E se não consegue, esse santo é fraco, esse centro é fraco, esse tudo é fraco, menos você. Menos você. Nós somos convidados todos os dias por nós mesmos a mudarmos de padrão. Sabe como é que Jesus fez a gente se convidar à mudança de padrão? Falando Pai Nosso. A gente não fala o Pai Nosso todo dia? Vem aqui no centro e fala o Pai Nosso. Vai lá no passo e fala o Pai Nosso. Antes de dormir fala o Pai Nosso. Mas não é palavra mágica, gente. Quem assistiu Harry Potter pode ter visto, lembrado ali, que a humanidade teve um tempo que acreditava em palavra mágica. Abracadabra, o mundo mudava. Tem gente que ainda acha isso. Você anda por aí e fala, Jesus, esse nome tem poder. Aí você fala, Jesus, e o mundo muda. É assim? Jesus. Muda não. Se o mundo melhorasse só de falar a palavra Jesus, Portugal era uma superpotência, porque o que tem de Jesus lá é uma grandeza. Jesus, Jesus. Não muda não. Muda não. Palavra mágica não existe. Palavra mágica é do tempo do pensamento mágico do homem e da humanidade primitiva. Acreditar que você falar uma palavra e tudo vai melhorar é uma crença mágica mesmo, uma crença de um pensamento fantástico. Porque a mudança não é um rito, a mudança não é uma coisa, a mudança não é um processo que você possa fazer externamente. Ela ou acontece dentro da gente ou não acontece nunca. E você quer ajudar uma pessoa? Aí vem Mahatma Gandhi a nos elucidar um grande caminho. Faça em você a mudança que você propõe para o outro. Porque a gente adora falar para uma pessoa parar de fumar com cigarro na boca. Por que você não para de fumar e o cigarro aqui, ó? Jesus tirou muito sarro da gente a respeito disso. Ele fala assim, como é que vocês querem tirar um cisquinho do olho do outro, tendo uma trave no seu? Então o cara está com um pedaço de pau na frente do olho e fala, não, peraí, acho que tem um cisco no seu olho. E começa a tentar tirar o cisco do olho do outro. O que fala Jesus? Tolos. Tirem primeiro a trave do seu olho, para depois tirar o cisco do olho do outro. Por que a gente não consegue perceber a profunda lógica que tem nisso? É lógico que Jesus usou uma imagem curiosa, uma imagem cômica, como se fosse alguém com um pedaço de pau na frente do olho. Como é que a gente, com tantos problemas, se afere o lugar de corretor e de lapidador e de professor de todas as pessoas? Menos.
menos. E a maneira que Jesus nos trouxe para a gente se colocar no devido lugar foi o Pai Nosso. Mas a gente, como não pensa muito sobre o que está falando, acha que é palavra mágica, é como pegar a chave e entortar a chave. Quando você usa mal a chave, entorta a chave, gasta a chave. Quando você põe para se libertar, nem entra na fechadura porque está torta. A gente precisa aprimorar e perceber a chave que a gente tem na mão. Então, já que todo dia a gente usa o Pai Nosso, usemos o Pai Nosso para nos melhorar, para melhorar o ambiente da nossa casa, para melhorar o ambiente do mundo, porque ele é um poderoso gerador de luz espiritual. Quando bem usado. As palavras só não chegam a lugar nenhum. Mas quando elas mobilizam energias dentro de você, quando você usa imagens mentais, quando você reflete sobre o que está falando, ali pode realmente propiciar um outro ambiente espiritual para a tua vida. Então vamos começar com o Pai Nosso. Depois de muito tempo achando que a gente tinha que temer a Deus, que Deus é aquele dos exércitos, que Deus me protege contra o outro. Lá o jogador de futebol, né? Rezando para Deus num canto da trave, o outro rezando também, você fica perguntando, e Deus onde está? As pessoas todas brigando pelos seus deuses. Esse Deus é o Deus do Velho Testamento, que era chamado de Javé, o Deus dos exércitos. Por que o Deus dos exércitos? Porque Israel ganhava as guerras, e quando ganhava as guerras, ele atribuía as vitórias a Deus. Deus me deu a vitória. Como é que pode ser que Deus deu a vitória para uma pessoa? Aquela vitória, ela foi propiciada pelo esforço da pessoa, pela transformação que ela conseguiu, mas Deus não pode ter beneficiado um filho perante outro. Se o teu time ganhou do outro, foi Deus que protegeu? Você está jogando carta com o outro, você ganha no buraco, na tranca do outro, é o teu santo que está melhor que o outro? É isso? É essa visão que a gente permanece tendo. E reza para Deus para conseguir uma vaga de emprego, para afastar, se ligar e ficar morando com teu filho, para que o vizinho que do lado que te perturba mude de prédio. Isso quando você está bem, né? Porque eu não falei nada que causa mal necessariamente, mas você pede. Gente, isso é a criança catando coisa da prateleira. Nós não sabemos observar e perceber alguma coisa um pouco mais profunda do sentido da vida. Deus não é o Deus dos exércitos, o Deus da ira, a quem nós devemos temer. As pessoas falam com muito orgulho, eu sou uma pessoa temente a Deus. Como assim? Desde quando pode ser bom ter medo de Deus? Deus é para a gente ter medo? Deus é para a gente amar. Deus é amor. O caminho da luz é um caminho de amor, e a gente ainda acha que deve ter medo. Medo nada. Nenhum pai, nenhuma mãe adoraria que seu filho viesse e falasse para você: mãe, pai, eu tenho muito medo de você. Medo é um sentimento ruim que trava as pessoas, que no máximo faz as pessoas não fazerem ou fazerem as coisas por medo das consequências, mas a gente deve fazer por um impulso interior. É isso que nos deve mover na vida. Pai, quando Jesus falou Pai, foi o primeiro líder espiritual a chamar sistematicamente Deus de Pai. E isso é um grande símbolo que nós consigamos perceber só atrás dessa palavra, um grande símbolo para a nossa transformação. Mas não é só Pai, a oração chama-se Pai Nosso, começa com duas palavras, Pai e Nosso. Portanto, não é o Deus dos exércitos, não é o Deus santista nem o Deus corintiano, não é o Deus que faz você ganhar no futebol ou na tranca. O Deus é nosso, o Pai é nosso. Ou seja, todos somos iguais perante o Papai do Céu.
Não há legitimidade, não há base real para você ser superior e transformar outra pessoa. Ah, Maurício, mas você não falou que no planejamento reencarnatório você foi colocado para propiciar a melhoria para outra pessoa? Foi sim. Tanto quanto o outro foi colocado para facilitar o teu aprendizado. Uma pedrinha arredondando a outra. Porque nós somos todos farinha do mesmo saco. Nós somos todas pedrinhas com a mesma dureza, com o mesmo grau de dureza. Todas pedrinhas, nenhum é mais duro que o outro que possa lapidar. Então, a gente que vá para o rio, que aceite o convite das águas, e vá para o rio e deixe o concurso do tempo, se propicie o concurso do tempo para ir arredondando, mas sem essa impaciência, sem essa arrogância. A arrogância é típica dos religiosos de todos os tempos. Pensem se não é. Jesus não falava isso? Dos fariseus hipócritas, falava assim: como é que vocês fingem, entram na casa das viúvas para comer as casas das viúvas? Como é que vocês entram, vocês são branquinhos por fora e podres por dentro? Como é que vocês colocam nos ombros dos outros sacrifícios e procedimentos que vocês mesmos estão longe de querer seguir? Eu duvido que os pastores mais dinheiristas que tem por aí paguem o dízimo. Duvido. O que pensar dos líderes religiosos pedófilos? O que pensar? É muito curioso, no Espiritismo tem um diálogo conhecido por muitos de vocês, em que num processo de diálogo que um líder de uma reunião está fazendo com uma pessoa obsidiada, ele fala, tem um diálogo desse líder com o espírito obsessor. E ele começa assim: boa noite, meu irmão. Ele falou: irmão, por quê? Não, porque você deveria. Ele ficou na longa lista dos você deveria. Parecido com quem? E aí ele falou assim: você fica falando pra gente fazer isso e aquilo, como se fosse grande coisa. Você não sabe que a gente te acompanha depois que você sai aqui do centro? Você não sabe que a gente sabe para onde você vai depois que sai daqui? Você vai para tal lugar, depois... O cara: não, calma, peraí, calma. Vamos pensar melhor. E aí ele tentou se remodelar, mas ele não conseguiu. Por quê? Porque ele estava no plano, no ponto de vista ainda da falsidade, de jogar no ombro dos outros coisas que ele mesmo não estava preparado. Nós precisamos assumir a condição de irmãos, de farinha do mesmo saco. Nós somos iguais. O que te diferencia com relação às pessoas que você aponta o dedo são apenas um olhar mais sensível. Mas se ele for realmente sensível, você vai falar do nós e não vai falar de você. Você vai falar bêbado, falar com teu filho bêbado, você vai dar o braço para ele e falar assim: vamos junto? E não é: o álcool não leva a nada. Isso é hipocrisia. Isso é falso, é ridículo, chega a ser ridículo, porque você não tem espelho em casa. A molecada não fala isso? Não, tá se achando. Nós precisamos baixar um pouco a nossa bola, gente. Você quer ajudar alguém? Baixe um pouco mais a sua bola. Imagine-se na grande ceia com Jesus Cristo, na Santa Ceia. Imagina que você estava lá, na Santa Ceia. Comemos isso, bebemos um vinho, oramos, aquela alegria dos discípulos. De repente, Jesus Cristo levanta da mesa. Todo mundo sentado, ele levanta da mesa, já dá um estranhamento. Aí ele pega uma toalha e põe aqui na cintura. A toalha na cintura era um símbolo dos escravos. Os escravos que andavam com toalhas na cintura. Ele pega uma bacia e enche de água.
se ajoelha aos pés de cada discípulo e começa a lavar os pés. Aí lava o pé de um, lava o pé de outro. Daqui a pouco Pedro, que é aquele que mais parece com a gente, fala assim: não, meu pé o senhor não vai lavar. Não, meu pé o senhor não lava. Eu que tinha que lavar os seus pés, eu que tinha que servir o senhor. Ele falou assim: se não deixares eu te servir, não terás parte comigo. Tá bom, então lava o pé, lava o braço, lava a perna, lava a... Não, calma, o pé tá bom. O pé, para quem andava de sandália nas ruas poeirentas, nos desertos, você imagina o que era o pé de um discípulo. Tenta imaginar o que é o pé de um discípulo. Nós somos assim. Nós somos gente complicada tentando ajudar gente complicada. É impossível ajudar? Não! A fraternidade e a caridade abrem todas as possibilidades, desde que devidamente temperadas com a humildade. Sem humildade, com arrogância, ninguém ajuda ninguém. Enquanto você se aproximar das outras pessoas com o porquê não, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que você vai esperar o outro ter inteligência do espírito obsessor e fala assim: então por que você não faz o que você está falando para mim? Você vai esperar isso? Se for um filho adolescente, se você quiser ajudar o filho adolescente, fala. Se for uma sogra, uma nora, é capaz que fale também. Um vizinho, uma bocadura. Você vai esperar que a vida lhe fale isso? Não! Faça você a tarefa em você mesmo, porque a gente quer ajudar a pessoa. O instrumento mais poderoso para ajudar alguém é o exemplo. Os antigos sempre falaram: o exemplo vale mais do que 1000 palavras. Tem gente que é adepto das 1000 palavras, né? Eu sou um papagaio, como todo mundo percebe, mas eu tento também fazer alguma coisa. Como todos nós, né? Todo mundo, como eu falei, farinha do mesmo saco. Somos todos. Nós precisamos finalmente nos abrir à sinceridade. Perceber que o diamante do mundo é Deus, o diamante do mundo é Jesus, o diamante do mundo é o amor. Abaixo disso, todos nós nos igualamos. O Pai, a gente reconhece o diamante do mundo e reconhece a nossa própria condição falando nosso. E aí, quando a gente rezar Pai Nosso, a gente se submete à luz do raio laser que corta qualquer coisa, a luz divina, com a nossa condição fraca, simples, de uma pedrinha pontuda que quer arredondar o outro. Não, vamos nos arredondar, vamos nos submeter à corrente do rio, ao transcurso do tempo, à luz que tudo corta, que nossa vida vai se modificando com humildade e paciência. Sem humildade e paciência, a arrogância só produz violência. Você já tentou ajudar alguém e reconheceu que você estava arrogante? A resposta para um arrogante só pode ser arrogância também. Só pode ser impaciência também. E está chegado o tempo da gente parar de jogar qualquer balde no incêndio. Antes de jogar um balde no incêndio, a gente precisa olhar se tem água. Porque há séculos, milênios, nós sendo jogado baldes de gasolina no incêndio. Como é que judeu resolve o problema da guerra com o palestino? Tacando míssil. Como é que palestino resolve o problema da guerra com o judeu? Mandando homem-bomba. Qualquer semelhança com seus conflitos conjugais não é mera coincidência. A gente guarda, a gente cultiva as mágoas. Sabe para quê? Para ter munição. A gente lembra da data que fulano falou tal coisa. A gente lembra de coisas que a pessoa fez. A gente lembra de pensamentos que a pessoa teve. Como assim? Não, eu te conheço, eu sei como é que você pensa. A paciência, que é fundamental para qualquer mudança. Para a mudança do outro, para a nossa mudança. A humildade, que é fundamental para qualquer mudança, a mudança do outro e a nossa mudança. O carinho,
porque é o carinho que vai nos dar autoridade para sermos ouvidos. É o exemplo e a humildade. Jesus fez isso, e ele era o diamante. E nós que somos pedrinha, vamos fazer o quê? Obrigado, gente.